gatos e gatas do meu coração. Rondondom, fala baixinho que tem gente dormindo. Rondondom. Vamos lá então. Transformações trigonométricas. Gurizada, essa aula é mais para apresentar as fórmulas, tá? Não é o caso da gente demonstrar, porque isso tem vários vídeos no YouTube fazendo. Então, na realidade, é para deixar aqui, junto com as minhas aulas, um vídeo, pelo menos, que eu mostro para que serve. Então, na realidade, esse vídeo é mostrar para que serve. Para que servem as transformações trigonométricas, que são essas fórmulas aqui, ó. As outras vêm dessas, tá? As que falam, tipo, seno de 2A. É só fazer o B valendo A. Fica seno de A mais A que dá seno de 2A, tá? Mas para que serve isso? A gente tem aqueles ângulos notáveis, né? Que é o ângulo de 30 graus, 45 e 60. Deles, a gente tem uma tabela já feita, que é interessante que o aluno saiba já isso de cor. Os valores de seno, cosseno e tangente desses valores angulares, tá? Por que notáveis? São os que mais caem, são os com maiores aplicações e tal, né? Por os outros, tem a tabela trigonométrica. E no ciclo, a gente consegue verificar as relações sempre baseadas nesses ângulos. Então, eu verifico tipo, num ciclo trigonométrico. Se eu quiser o seno de 330, né? Daí eu vou lá, 330, tá no quarto quadrante, eu comparo com x e eu verifico quanto falta para chegar no x mais próximo, que seria 360. Então, eu entendo que seno de 330 graus é a mesma coisa que seno de 30 graus. A redução ao primeiro quadrante, a gente tem isso numa aula, tá? Porém, no segundo quadrante, eu tenho que verificar, aqui no quarto quadrante, perdão, que é onde estava o seno de 330, eu tenho que verificar qual o valor do seno, tá? O seno, melhor dizendo, o sinal do seno, né? O seno no quarto quadrante, por definição, eu também tenho isso feito aqui no canal, tá? Ele é negativo, então é menos seno de 30. Então, sempre cai nos ângulos notáveis, tá? Então, assim, ó, quando é pedido, né, quando é necessário que a gente tenha o valor de seno, cosseno, tangente de um ângulo que não seja um ângulo notável, porém ele seja resultado da soma ou subtração desses ângulos notáveis. Então eu vou direto ao ponto, tá? Assim, ó, a decoreba disso aqui tem musiquinha, tem um monte de coisa, não é o caso agora. Eu acho que o melhor método é a utilização em exercício, tá? Faz exercício, tu consegue verificar as relações. O seno quando soma aqui soma, o cosseno quando soma aqui diminui. Um é seno, cosseno, outro é cosseno, cosseno, seno, seno e tal, tá? Mas isso é a relação que vocês vão fazer fazendo muito exercício. Então eu vou direto para aplicações. Seno de 15, por exemplo, a gente não sabe, né? Mas eu sei que existem dois ângulos notáveis, que a subtração dá 15, seria 60 e 45. Professor, também tem 45 e 30. Sim. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer, por exemplo, ó, utilizando essa fórmula de subtração, tá? Se eu chamar o A de 45 graus e o B de 30 graus, tá? Isso fica assim, ó, seno de, olha só, o A e o B, 45 e 30. De 45 menos 30... Óbvio, né? 45 menos 30 é 15, ok? Tá igual, né? Então, na realidade, esse cara é esse aqui. Que pela fórmula é o quê? Seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Então, vamos lá. Seno de A, seno de 45, cosseno de B, que é 30, menos seno de B, cosseno de A. Beleza? Tá? Então, fica como? Então, meu seno de 15 graus é o quê? Seno de 15 é isso aqui. Seno de 45, a gente sabe, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, 1 meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Esse cara vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, tá? Então, meu seno de 15 graus nada mais é do que... Opa, isso. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Professor, é feio? É tudo feio, tá? Poucos são os valores bonitinhos, assim como seno de 30 graus, que é 1 meio, tá? É isso aqui mesmo o valor do resultado. Professor, na tabela lá tá um número com vírgula. Claro, pessoal, isso aqui é um número irracional. Se eu pegar e levar isso até o final, quer dizer, o final eu não levo porque isso aqui não tem uma representação finita, mas eu posso arredondar isso aqui, daí fica aqueles valores feios que estão na tabela, mas isso é o valor exato, tá? Representação feia, mas o valor exato.
Tangente de 75, mesmo esquema, tá? Olha só. Eu conheço o 45 graus, né, como ângulo notável, e conheço 30 também. Então, na realidade, tangente de 75 poderia ser 45 mais 30 graus. Beleza? Tangente de 45 mais 30. A fórmula da soma está aqui. Tangente de A mais B, tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes B. Aqui existem restrições, porque se esse cara der 1, dá 1 sobre 0, dá problema. A tangente também, ela tem valores que ela não é definida, né? 90, 270, 90, 270, ou de usar arcos côngruos a isso. Porém, é bom a gente fazer e a restrição vai se mostrar pra gente, tá? Então, ficaria assim, ó, cosseno de... Tangente, perdão, de 45 mais 30, fica tangente de 45 mais tangente de 30 sobre 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 30, tá? Então, aqui é mais, aqui é menos, é isso mesmo. Isso vai dar igual ao quê? Uma tangente de 75 é igual a... Tangente de 45 é 1, tá? Mais tangente de 30, não sei, mas tangente é seno sobre cosseno. Então, isso daria 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3. 1 menos 1, que é a tangente de 45, e a tangente de 30 de novo, raiz de 3 sobre 3, igual. Aqui vai dar 3, MMC, né? 3 mais raiz de 3 sobre... Aqui, pessoal, é 1 menos, uma vez isso é o próprio, tá? Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, fica, divide, multiplica, dá 3, menos aqui, divide, multiplica pelo de cima. O de cima é só raiz de 3, porque é uma vez raiz de 3 é raiz de 3, tá? Então, aqui, ó, divisão de fração, mantém o de cima, multiplica pelo de baixo ao contrário, né? Invertido, o inverso de baixo. Mas é o seguinte... Quando eu tenho o mesmo cara fazendo a mesma coisa na mesma posição, numa divisão de fração, ele vai se anular. Então, fica, na realidade, 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3, tá? Então, aqui cai em outra coisa muito interessante. Tá pronto? Tá, na realidade tá. Só que a gente não vai encontrar nunca isso no Enem, no vestibular e tal, né? Porque a gente não tem raiz embaixo. Se fosse só a raiz quadrada, eu multiplicaria por ela em cima e embaixo, que ela vai sair fora. Porém, quando eu tenho um binômiozinho assim, ou seja, um cara que eu não consigo juntar, que tem duas partes, eu vou multiplicar por um cara que eu chamo de conjugado dele. O que é o conjugado? É o mesmo com o sinal do meio trocado. Então, olha só, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse cara com o sinal trocado. Ô, professor, igual ao de cima. Sim, coincidência, tá? O negócio é o seguinte, pega o de baixo, que é onde tem a raiz que está te incomodando, e muda o sinal do meio, tá? Por quê? Porque daí eu vou usar um produto notável que vai aparecer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai eliminar a raiz, tá? Então, aqui, ó, esse cara é todo mundo vezes todo mundo, beleza? Se eu fizer 3 vezes 3, 9, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, ficou pequeno, mais raiz de 9, que é 3. Tá? Desculpa a feiura da letra. E esse cara vai dar 3 vezes 3, 9... menos, não, mais, perdão, 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 negativo vezes 3, menos 3 raiz de 3, e esse cara vezes dá menos raiz de 9, que é menos 3, tá? Olha que lindo aqui no meio, vai embora, tá? Então, fica assim, ó, tangente de 75 graus, nada mais é do que, aqui em cima fica 9 mais 3, 12, 12 mais 6 raiz de 3, 12 mais 6 raiz de 3, tá? E aqui embaixo fica somente 6, tá bom? Beleza? Vamos fazer bonitão então? Tangente de 75 graus nada mais é do que o quê? Tá vendo que todo mundo aqui é divisível por 6, em cima e embaixo? Vou dividir em cima e embaixo por 6, fica assim, ó. 2 mais raiz de 3 sobre 1, que não precisa botar. Então, a minha tangente de 75 tá aqui, ó. 2 mais raiz de 3, beleza? Cosseno de 210. Cara, mesmo esquema.
valores que somados ou subtraídos dão 210. Não tem. Por quê? Porque eu tenho aqui um cara que não está no primeiro quadrante. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante, tá? Aqui o meu exemplo não foi tão bom, porque esse cara vai dar cosseno de 30 graus, então eu não quero ele, tá? Eu vou fazer 210. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, ó, 255. Tá? Vou fazer um mais feioso. Então, cosseno de 255. Quem é esse cara? Não sei. Redução ao primeiro quadrante. Vamos lá. 255 está no terceiro quadrante. E a distância para o x mais próximo é quanto? Se aqui é 180 e aqui é 255, a distância é 75 graus. Então, isso é a mesma coisa que cosseno de 75 graus, beleza? Redução ao primeiro quadrante. Agora, cosseno. Cosseno, esses são os sinais. Então, é menos o cosseno de 75, tá? E agora, como é que eu acho o cosseno de 75? Menos da conta, cosseno, vou botar um colchete aqui para ficar bonito, ou então não preciso nem desse parênteses aqui, fica menos o cosseno de quem? De 45 mais 30, beleza? Que eu resolvo por qual fórmula? Por essa aqui, tá? Tranquilo? Fica cosseno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 45 vezes seno de 30, dá igualzinha de cima, só que no final tem um menos da conta, então vai ficar com o sinal trocado. Só isso, tá? Vai dar negativo, beleza? Mas acho que isso aqui tá tranquilo, né? Outro tipo de aplicação. Como simplificar um negócio feio desse aqui, por exemplo, tá? Então, ele dá assim, ó. Simplifique essa coisa maravilhosa aqui. Tá? Vamos usar as fórmulas. Y é igual. Cosseno de 180 menos x. Eu vou usar qual fórmula? Aquela cosseno de A menos B, tá? Então, cosseno de A menos B é o quê? É cosseno de A vezes cosseno de B. Então, fica cosseno de 180 vezes cosseno de x mais, porque quando é menos a fórmula do cosseno é mais seno de A, seno de B, beleza? Menos 5 que multiplica. Fórmula do seno, seno, cosseno com um sinal igualzinho. Então, vai ficar assim, ó. Seno de 270 vezes cosseno de x, vou botar aqui, poderia ser parênteses, né? Mais seno de x cosseno de 270 mais 4 que multiplica cosseno de 180 cosseno de x menos, porque quando é mais é menos, seno de 180 seno de x. Tá bom? Tudo isso. Vamos lá, então. Y é igual. Cosseno de 180, ciclo do cosseno. Ciclo do cosseno é assim, ó. Tá? Deixa eu fazer os dois aqui, que eu acho que eu vou precisar deles, né? Seno é mais, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, menos, menos. Cosseno é assim. Então tá. Cosseno de 180 é menos 1. Menos 1. Ah, não entendi isso aqui. Vai olhar as aulas anteriores que eu explico de onde vem tudo isso, tá? Cosseno de x mais seno de 180, que é 0, vezes seno de x. Menos 5, que multiplica. Seno de 270, menos 1. Aqui eu vou botar colchete para poder botar parênteses. Menos 1, que multiplica cosseno de x, mais seno de x, vezes cosseno de 270, que é 0. Tá? Mais 4, que multiplica cosseno de 180, menos 1. Cosseno de x, menos seno de 180, 0, vezes seno de x. Aqui é colchete, tá? E y é igual. Vamos lá, então. 1 negativo vezes cosseno é menos cosseno. Esse cara dá 0, tá? Menos 5, que multiplica menos cosseno. Mais 0, não precisa botar.
tá? Mais 4, que multiplica, menos cosseno. Menos 0, não precisa botar. Y é igual, vai ficar assim, ó, menos cosseno de x, menos e menos mais 5 cosseno de x, menos 4 cosseno de x, tá? Aí eu pergunto, imagina que cosseno é borracha. Tenho 5 borrachas, menos 1, menos 4, fica 0 borracha, tudo bem? Então isso é 0 cossenos, que é 0. Então a simplificação dessa coisa medonha é 0. O que isso quer dizer? Para qualquer ângulo que tu colocares aqui no lugar de x, tem que botar em todos os x, óbvio, né? E fizer a conta, vai dar 0. X bonito, feio, gordo, magro, isso tudo vai dar 0 sempre, beleza? Essa é a simplificação. Falou, é isso? Um beijo do gordo.